español y en portugués. Quiero agradecer, primero que todo, a Ciclo, a Bastión de Bercy. Sí. En estos momentos pueden cambiar a las traducciones. Habíamos pedido antes, las personas que estaban en español, de pasar a portugués, ahora no es necesario. Então, eu tinha dito que eu queria agradecer às pessoas do ciclo, Brisa, Bastião de Bercy, e agora eu vou falar em português e em espanhol. En este momento, a continuación, quisiera presentar, dar la bienvenida a una persona muy especial que nos acompaña. Ahora, en este momento, eu gostaria de dar a bem-vinda para uma pessoa muito especial que nos acompanha agora. Vou pedir também a mi colega Eduardo que me ajude com a tradução em português. Es Gustavo Raimundo. Es una persona que conocimos en Towards Constellation, nuestro evento. Gustavo Raimundo, uma pessoa que a gente conheceu no nosso evento Towards Constellations. Hace algún tiempo. Algum tempo atrás. Él vino a Towards Constellations para presentar un proyecto muy interesante. E veio no Towards Constellations para apresentar um projeto muito interessante que se llama Realidad Empoderada. Que se chama Realidade Empoderada. Digo que tuvimos el gusto de conocerlo porque... Eu digo que a gente teve o prazer de nos conhecer porque poco a poco, en las conversaciones que hemos tenido con Gustavo, porque gradualmente nas conversas que a gente teve com o Gustavo, me he dado cuenta que el trabajo y lo que él hace, eu percebi que o trabalho e o que ele faz, lo hace en una manera, lo hace con el corazón, ele faz com o coração. Y lo hace al 100%. E ele faz, ele vai até 100%, ele faz 100%. Es inspirador. E é muito inspirador. Es muy bello. É muito, muito belo. Y por eso agradezco mucho que él esté aquí. E por isso eu agradeço muito que ele esteja aqui. Gustavo, los dejo para que ustedes puedan comentar. E Gustavo, eu vos deixo para que vocês possam conversar. Y yo voy a ir a hacer la traducción a portugués. E aí eu vou fazer a tradução para português. ¿Está bien, Gustavo? ¿Está bien, Gustavo? Perfecto. Denme un minutico. Bueno, ¿ya puedo comenzar? Bueno, perfecto. Ya puede comenzar. Ok. Bueno, perfecto, voy a comenzar entonces. You can go on, Gustavo. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por las palabras de Jorge. Muy obrigado pelas palavras de Jorge. El proyecto Realidad Empoderada no puede separarse. Não pode se separar. No puede separarse de mi trabajo en la calle. Não se pode separar do meu trabalho na rua. Hace unos 11 años en la ciudad de Buenos Aires. Que começou 11 anos atrás na cidade de Buenos Aires. Bueno, ese tiempo atrás, por una movilidad personal, por una necesidad personal, por uma necessidade decidí pessoal, comenzar
eu decidi começar a visitar las personas en situación de calle en mi a visitar no meu bairro a pessoas em situação de rua. Esas visitaciones fueron conllevando una relación con todas las personas en situación de calle E essas visitas en foram determinadas zonas levando del a barrio, uma relação com diferentes pessoas em situação de rua em diferentes bairros, não, em diferentes zonas do bairro. y también conllevó a todo un proceso personal, E el levou cual também comenzó a um processo pessoal que começou con una idea básica de considerar al vecino que está en situación de calle como un verdadero vecino, ¿no? de considerar uma ideia, me levou a uma ideia básica de Entonces, considerar a cuando uno pessoa que está na rua visita como la um casa del vizinho. vecino, Então, quando uma pessoa visita uma casa do vizinho, cuidadoso, respetuoso, y no entra tem que ser haciendo grandes respetuoso, alaratas, o cuidadoso, sea, haciendo grandes festejos, e não no, entra más bien, fazendo con un uma cierto grande respeto. coisa, mas com Entonces, muito de la misma respeito. manera, Então, do como mesmo me- jeito, fui a visitar a esos grupos de personas que están en situación eu de calle. fui e visitei a essas pessoas que estavam na situação da rua. Aquí en Argentina, esos grupos, Aqui o sea, na esos lugares Argentina, geográficos, esas esquinas, esses esas grupos, casas, esses lugares geográficos, espaços essas esquinas, essas casas, essas negocios ruas vacíos, e se esses los lugares denomina ranchadas. vazios O são sea, denominados las personas que se ranchadas. en situación de calle, que se agrupan en un lugar, Quer dizer que as se le da pessoas nombre em de situação ranchada. de rua que se agrupam Com o tempo, são nomeados ranchada. todas las Com o tempo, ranchadas que fui visitando, todas as ranchadas que eu fui visitando, visitato pian piano, hanno iniziato a conoscermi. y como decía casualmente en una Eu- reunión que tuvimos hace e como eu dizia uma vez, Riunione che ho fatto. quando eu... Não, não. porque las reuniones las hacemos tanto las reuniones las hacemos tanto sea en lugares públicos como sino como en la casa propia. As reuniões a gente faz tanto nos lugares públicos como nas próprias casas. Un amigo de la familia de la calle, Como falava um amigo da família da rua, é o louco, que eu, todo el mundo me conoce a mim todo mundo me conhece como Hugo Louco, não como Gustavo Raimundo. Na rua me conhece como Gustavo Louco, él dice como Hugo Louco. toda Avenida Corrientes, todo el mundo, todas las ranchadas, Por exemplo, todas as avenidas, todas as ranchadas conheciam Hugo Louco, ou Gustavo. esa relación Então, bem, essa relação fue dando un espacio en la comunidad de situaciones de calle, me deu um espaço dentro da situação de rua ciudad emblemática que es el Obelisco, e grande, no lugar mais significativo da Buenos Aires, que é o Obelisco, tinha um grupo grande de pessoas em situação de rua, entre 20 e 25 pessoas, emblemático de la ciudad. que se agrupavam nesse lugar emblemático. En otros lugares, durante el día se Durante o dia, eles se agrupavam aí. Durante as noites, eles iam em outros lugares. debido a Então, esse grupo, que era o mais controversial, alcoholismo, de pode ser por a situação das drogas, do alcoolismo, fueron dando eles me começaram a dar um espaço, pouco a pouco. llegaba a visitarlos, Então, quando eu chegava a visitar eles, dando, no digamos sola, pero generando un espacio então eles pouco a pouco começaram a deixar um espaço, más abatida, tipo, para que eu pudesse falar com uma pessoa que estava como mais sozinha, ou bueno, yo tenía, com problemas, ou com alguma coisa no seu coração. me fue dando un rol, Então, eu comecei a ter a possibilidade de falar com essa pessoa e pouco a pouco eu comecei a receber um rol. me dieron, E não é um rol que eu propus, mas um rol que eles me deram. Então, também nessa pequena situação,
a gente se dá conta que quando a gente sai da rua, sai na rua, como tipo tentando fazer justiça, não é somente que nós saímos, mas também que somos chamados. E é um processo de ida e volta, como um diálogo. Então, passando o tempo, pouco a pouco, essas pessoas que me deram um rol e um nome até. Uma tarde, duas mulheres me falaram: seria tão bonito se a gente pudesse se encontrar todo mundo numa mesa, tomando mate. Mate é uma bebida originária da zona da Argentina, que acostumamos compartilhar quando estamos num encontro. Tipo, quando podemos brincar alguma coisa, estar de maneira linda. Então, isso para mim me surpreendeu. E eu entendendo que eu não deveria ser a pessoa que resolvia o problema, mas que deveria ser uma coisa feita comunitariamente, em conjunto. Então, eu comecei a procurar um lugar onde poderíamos nos reunir. E assim, eu consegui uma sala. Aí eu fui e falei para eles: bem, tem esta sala aqui, onde a gente poderia se encontrar. E foi muito lindo, maravilhoso, porque imediatamente eles começaram a tomar os roles. Um falou: eu vou cozinhar. O outro falou: eu vou procurar os alimentos na loja, porque eles conhecem lugares onde eles podem ir e pedir alimento. E outro falou: mas eu gostaria de jogar um jogo. Então, começamos a nos organizar. E tudo surgiu de um jeito natural, mas não com um líder, com um Gustavo que fala: vamos nos reunir e vamos fazer isto, mas vem de uma decisão em conjunto. Então, começamos independentemente a nos encontrar também. Não, eles começaram a se encontrar também entre amigos que eles precisam de muita atenção. Sobretudo aqueles que estão rotos dentro e para quem é muito difícil se mexer, se mobilizar devido aos seus problemas existenciais. Então começamos a reunir-nos uma vez cada 2 meses naquele salão. Eu entendia que, é muito difícil para o grupo gestionar tudo. Então, eu colaborava com algumas coisas nos alimentos, eles colaboravam com outras coisas, e o dia anterior, um pequeno grupo, a gente ia fazer as compras de tudo que precisávamos ainda, mas fazíamos isso de um jeito integral. E no dia seguinte, a gente se encontrava no salão. E quando estávamos no lugar, aquele lugar, todo mundo estava aí, tipo, parece uma casa, tem uma cozinha, tem um pátio. Todo mundo falou como: ok, eu vou cozinhar, eu vou limpar. E tudo foi autogestionado sozinho. E ninguém teve que atender ou suportar, atender ao outro. Então, qual que é essa a diferença com outros lugares que, tipo, tem pessoas que são voluntárias, que preparam a comida, preparam a mesa e convidam as pessoas da rua, as pessoas da rua se sentam na mesa e são atendidas. E nesse caso, no caso nosso, não tem uma relação de patronazgo de uma pessoa que dá e uma pessoa que recebe.
não é que tem uma pessoa que recebe um benefício, mas, no nosso caso, é uma relação horizontal. realizándose a lo largo de los años. Então, essas reuniões foram realizando-se no largo dos anos Obviamente nos seguimos viendo e, acá. e também a gente se continua encontrando na rua também. Me empezaron a E um dia, um grupo de mulheres si les podía dar começaram a me consultar se eu poderia dar um estudo bíblico. en mi propia casa E então a gente começou uma atividade na minha própria casa, onde tinha uma mulher que tinha pegado um rol, que era quem convocava outras mulheres e organizava os horários. no puede ser Mas temos que ter em conta que os horários na rua são muito flexíveis, se hacen las 6 o las que 5 às vezes a gente marca 5 horas, mas 5 horas viram 6 ou 7 horas. estudio bíblico y después con otro Mas a gente se reunia nessa casa, na minha casa, e fazíamos estudo bíblico. E também una comunidad, sino com outro grupo de pessoas, cuando hablo de grupos, sino de sempre dentro da mesma comunidade. inquietud y con eso Mas os grupos dependem também das inquietudes, das perguntas que eles têm. Então a gente construi um espaço dentro da família da CAD. comenzamos a hacer una actividad que la Então a gente começou a fazer uma atividade que se chama Cine Careta. actividad comenzó Essa atividade poniendo un tema, começou, tipo, a gente colocando um tema, procurando documentários no YouTube, olhando para eles, depois falando, fazendo um bate-papo. de interés, Depois a gente começou a procurar filmes com um interesse determinado, a gente via junto e depois a gente discutia. esa actividad Agora, essas atividades que eram em casa, no tenía ningún nexo con, onde muitas pessoas, tipo, não tinham o sea, nexo nenhum com niños, com o fato de estar em um espaço fechado com crianças. particular. Digo la Para eles era muito, muito particular. muchos de ellos E eu falo era, porque, lamentavelmente, infelizmente, 8 años han fallecido nos últimos 8 anos, essas pessoas, para toda la familia de la calle y también algumas das pessoas faleceram. E foi uma coisa muito dolorosa, seja para as pessoas da família da calle como para mim. el día que realizamos Alguns deles, que era los martes a las quando a gente fazia esses eventos, cuando celebraban que era que decían quando eles acordavam, eles me diziam tipo, hoje vamos onde eu Hugo Louco. E aí, el mediodía de no consumir bebidas e eles tentavam que, pelo menos depois do meio-dia, eles não consumiam bebidas alcoólicas. E, venían a casa e eles como Ele chegava em casa um pouquinho como fala a palavra careta. que le dieron ellos mismos Cine careta é uma expressão que eles mesmos y bueno, deram para o evento. É uma más formal o de onde eles tinham que colocar-se uma careta, uma máscara um pouquinho mais formal. Uma careta, uma máscara de uma vida civil mais aceitada, vivir o desarrollar su onde se pretende viver ou se desenvolver de um jeito diferente de como eles normalmente se desenvolvem. Então a gente se reunia e fazia essa atividade. y tiene una larga historia también E vinculada en algunos a aspectos família de la Calle tem uma história e é vinculada com os aspectos e os problemas, desde el punto de vista de las acciones del gobierno de la ciudad, sobretudo desde o ponto de vista das ações do governo da cidade, onde comenzaron a no nosso bairro obras se começaram a fazer diferentes construções para virar esse bairro mais turístico, mas que foram ações que foram hostis contra as pessoas que estavam na situação de rua. Isso foi criando uma dispersão, fazendo mais difícil
levar na frente essa atividade que a gente está fazendo. Siempre la familia de la calle Mas ainda assim, tiene la característica a família da CAD tem a característica de siempre siguen que, ainda se as pessoas estão muito longe umas das outras, temos ainda a amizade e isso vem acompanhado com essa relação de irmão de rua, irmã de rua, tio, padrasto de rua. E trabajo con ese concepto, ¿no? E é aí onde eu trabalho com esse conceito. Profesionales que Muitos dos profissionais abordan desde que estão nessa temática, eles falam desde uma situação geográfica da ranchada. lo abordo desde el concepto de familia. Mas eu abordo esse tema desde o conceito família, em vez da ranchada. E esse conceito vai além dos grupos geográficos. Agora, tentando me aproximar mais para o conceito de realidade empoderada, esse projeto surgiu quando eu me di conta de duas coisas. Uma é que durante os primeiros 8 anos, eu me di conta que gente com dinheiro me acompanhava. Muitas poucas pessoas podiam me acompanhar por questões determinadas de bloqueios pessoais, de poder se aproximar a uma pessoa de rua de um jeito igualitário. Porque uma coisa é falar, eu tenho alguma coisa, eu dou para as pessoas da rua e depois eu vou embora, mas outra coisa é estar juntos, conviver. Então, se tem casos pontuais que me têm acompanhado na família da rua, tem sido muito poucos. E também foi muito difícil para mim mobilizar pessoas do bairro que possam para fazer atividades transformadoras, não somente contemplativas, mas transformadoras. Não somente dar alguma coisa, mas ter uma relação de irmandade. Então sempre eu fiquei pensando como é muito bom e é muito necessário que o Estado colabore com as coisas, com as necessidades básicas. E é excelente que as NGOs façam seu trabalho, mas para mim a única solução é que tenha uma solidariedade de vizinho a vizinho e que todos os vizinhos nos incluamos e que todos os vizinhos nos incluamos nas situações. Então, pensávamos que nesta realidade onde, sobretudo, os jovens estão atraídos pelos jogos e pelos telefones, os jogos virtuais, e muitas vezes estes jogos virtuais têm que ver com, tipo, disparar, competição, mas muito pouco com a solidariedade. Então daí surgiu a ideia de criar uma plataforma que tenha como princípio simular uma cidade com os grupos de moradores em situação de rua, onde possam ingressar usuários nessa plataforma e recriar uma frase solidária, quer dizer, que esse sistema virtual tem uma inteligência, a gente tem, eu que tenho a prática solidária, podamos colocar nesse software a prática solidária para que outras pessoas tenham a possibilidade de utilizar e praticar. Desse jeito, podemos
ver como praticar uma solidariedade responsável diálogo, no con e também que o sistema possa praticar seu trabalho de um jeito também poder guiarnos por su autodeterminación hacia una vida que contemple una solidaridad más justa y transformadora. Ese es el resumen que puedo hacer. Eu perdi a última parte. Este é o resumo que eu posso fazer com Realidade Empoderada. Todo mundo pode ler mais informação em realidadeempoderada.com e tem algumas notas também Formularios de contacto o del e com os contatos, com o meu número de contato. E não tem problema nenhum para dar informação sobre esse projeto. que ver con la calle E qualquer y salir outro tema também, com o que tem que ver com a CAD e com sair a visitar os irmãos de rua. Por enquanto é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês e com o projeto de Realidade Empoderada. Muito obrigado.